Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 20, 15. Não há coisa mais santa e portadora de toda a felicidade que a vontade divina. Todos os atos da criação e da redenção são para estabelecer o reino do Fiat Supremo. Estava fazendo meu habitual giro no querer divino e em cada coisa punha meu te amo e pedia que o reino do Fiat venha e seja conhecido sobre a terra. E chegando a todos os atos que fez meu doce Jesus na redenção, pedindo em cada um deles que venha seu reino, pensava: antes, quando girava tanto em toda a criação, como na redenção, punha só o meu te amo, a minha adoração, o meu obrigado. E agora, porque não posso fazer menos que pedir o reino do Fiat, sinto que gostaria de atropelar tudo, a coisa menor e a maior, céu e terra, os atos do mesmo Jesus e também a Jesus mesmo, e forçá-los a fim de que tudo e todos digam junto comigo: queremos o reino do Fiat Supremo. O queremos reinante, dominante no meio de nós. Muito mais que todos o querem, os mesmos atos de Jesus, sua vida, suas lágrimas, seu sangue, suas chagas, dentro deles dizem: venha nosso reino à terra. E eu entro no ato de Jesus e repito junto: venha logo o reino do Fiat divino. Agora, enquanto pensava isto, o meu amado Jesus saiu de dentro de mim e com uma ternura indescritível disse-me: minha filha, quem nasceu no meu querer, sente a sua vida a correr nela e como connatural, quer para todos o que ela possui. E como minha vontade é imensa e encerra tudo e a todos, por isso, quem a possui gira por todas as coisas que ela encerra, para rogar-lhe e vencê-la, para que desça sobre a terra a formar seu reino.
Mas você deve saber que, para ter domínio e fazê-los dizer o que você quer, em todas as coisas que saíram e encerram a minha vontade, devias primeiro conhecê-las e depois amá-las, a fim de que o amor te desse o direito de possuí-las e de as fazer dizer o que tu queres. Eis a causa pela qual antes, girando em todas as minhas obras, imprimias o teu te amo, te adoro, te agradeço. Era o conhecimento de minhas obras que tu fazias. E a posse que tomavas agora, depois da posse, que outra coisa maior, mais santa, mais bela, mais portadora de todas as felicidades, as humanas gerações, podes pedir em meio a minhas obras e junto com elas, que pedir que venha o reino de minha vontade? Muito mais que tanto na criação era o reino do Fiat, o que queria estabelecer no meio das criaturas, como no reino da redenção, todos os meus atos, minha própria vida, o princípio, a substância, o íntimo deles, era o Fiat que pediam. E pelo Fiat eram feitos. Se você pudesse ver dentro de cada lágrima minha, de cada gota de meu sangue, de cada pena e em todo o meu agir, encontraria dentro de si o Fiat que pediam e como eram dirigidos para o reino de meu querer. E se bem que aparentemente pareciam que eram destinados a redimir e a salvar o homem, era o caminho que faziam para chegar ao reino da minha vontade. Isso acontece também às criaturas, quando se decidem a querer tomar posse de um reino, de uma casa, de um terreno, não se encontram logo, no instante, dentro e em posse, mas devem percorrer o caminho, quem sabe quanto sofrer, lutar, subir as escadas para se encontrar dentro e depois tomar posse. Minha filha, se em todos os atos e penas que sofreu minha humanidade não tivessem por princípio, por substância, por vida, o estabelecimento do reino de meu Fiat sobre a terra, ter-me-ia afastado e teria perdido a finalidade da criação, o que não pode ser, porque Deus, quando tem uma finalidade, deve e pode obter seu propósito. E se você de tudo o que faz, sofre e diz, não pede meu Fiat, não tem por princípio, por substância minha vontade, por, não tem por princípio, por substância minha vontade, se afasta e não cumpre tua missão. E é necessário que gires tantas e tantas vezes em minha vontade, em meio de minhas obras, para pedir todos e em coro que venha ao reino do Fiat Supremo, a fim de que junto com toda a criação e com todas minhas obras que fiz na redenção, seja enchida até a borda de todos os atos que são necessários ante o Pai Celestial para fazer conhecer e conseguir o reino de meu querer sobre a terra. Agora você deve saber que toda a criação e todas as minhas obras feitas na redenção estão como cansadas de esperar e se encontram na condição de uma família
nobre e rica. Todos os filhos são de justa estatura, belos no aspecto, de talento não comum, vão sempre bem vestidos, com uma limpeza maravilhosa. São sempre eles que fazem a mais bela figura no meio dos outros. Agora, a esta família, depois de tanta fortuna, chega uma desventura, que um destes filhos, degradando-se, desce de sua nobreza e vai sempre sujo, faz atos indignos e vis que desonram a nobreza da família, e por quanto fazem para que figure junto com os demais irmãos, não o conseguem, mas vai sempre piorando até chegar a ser a zombaria e o riso de todos. Toda a família tem sempre uma dor, e por quanto sentem e desonra este filho, não podem, e por quanto sentem a desonra deste filho, não podem destruir e dizer que não lhes pertence e que não saiu daquele mesmo pai a que eles pertencem. Tal é a condição na qual se encontra toda a criação e todas as obras da minha redenção. Todas elas são uma família celestial. A sua origem é a nobreza divina. Todas têm por divisa, por domínio e por vida a vontade do seu Pai celestial. E por isso se mantêm todas em sua nobreza, belas, decorosas, puras, de uma beleza encantadora, dignas daquela vontade que as possui. Há tanta glória e honra desta família celestial, tocou-lhe a desventura. Há tanta glória e honra desta família celestial, tocou-lhe a desventura de que um só membro, qual é o homem, que saiu do próprio pai delas, degradou-se, e no meio de sua tanta glória e beleza, está sempre sujo, faz ações de tolo, indignas e vis, mas não podem negar que lhes pertence, mas não querem no meio deles, tão sujo e tolo, por isso, como cansadas, todas rogam que venha o reino da minha vontade entre as criaturas, a fim de que, nesta família, uma seja a nobreza, a honra e a glória. E ao ver a pequena filha de minha vontade, que vai no meio delas, e animando-as, pede e faz com que todas peçam que o reino do Fiat Supremo venha no meio das criaturas, sentem-se todas felizes, porque sua dor está logo a terminar. Em todos os atos que Jesus fez, sua finalidade era o reino do Fiat divino. Adão se sente dando de novo a honra perdida por ele. Continuava unindo-me junto com os atos de Jesus que fez na redenção. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, olha como são todos os atos que fiz ao redimir ao homem. Ainda meus mesmos milagres que fiz em minha vida pública não eram outra coisa que chamar
o reino do Filho Supremo no meio das criaturas. No ato de fazê-las, pedia a meu Pai Celestial que o fizesse conhecer e o restabelecesse no meio das gerações humanas. Se eu olhava para os cegos, o meu primeiro ato era pôr em fuga as trevas da vontade humana, causa primária da cegueira da alma e do corpo, e que a luz da minha iluminasse as almas de tantos cegos, a fim de que obtivessem a vista para olhar minha vontade, para amá-la, a fim de que também seus corpos estivessem livres de perder a vista, se desse o ouvido aos surdos. Primeiro pedia a meu Pai que adquirissem o ouvido para escutar as vozes, os conhecimentos, os prodígios de meu querer, os prodígios de meu querer divino, a fim de que entrasse em seus corações como caminho para dominá-los, a fim de que não mais surdos existissem no mundo, nem na alma, nem no corpo. Também quando ressuscitei os mortos, pedia que ressuscitassem as almas, e em meu eterno querer, também aqueles apodrecidos e mais que cadáveres pela vontade humana. E quando tomei as cordas para lançar aos profanadores, e quando tomei as cordas para lançar aos profanadores do templo, era a vontade humana que lançava, era a vontade humana que lançava, a fim de que entrasse a minha reinante e dominante, para que fossem verdadeiramente ricos na alma e não mais sujeitos à pobreza natural. E até quando eu entrei triunfante em Jerusalém, no meio da multidão, rodeado de honra e de glória, era o triunfo da minha vontade que estabelecia no meio dos povos. Não, não houve um ato que eu fizesse estando na terra em que não pusesse a minha vontade como ato primeiro, para restaurá-la no meio das criaturas, porque era a coisa que mais me importava. E se não fosse assim, que em tudo o que fiz e sofri, não tivesse tido como ato primeiro o reino do Fiat Supremo, não restaurá-lo no meio das criaturas, e se não fosse assim, que em tudo o que fiz e sofri, não tivesse tido como um ato primeiro o reino do Fiat Supremo, para restaurá-lo no meio das criaturas, a minha vinda à Terra, teria trazido às gerações humanas um bem pela metade, não completo. E a glória de meu Pai Celestial não teria sido completamente reintegrada por mim, porque, como minha vontade é princípio de todo bem, é finalidade única da criação e redenção, portanto, é fim de cumprimento de todas as nossas obras. Assim, sem ela, nossas obras mais belas são iniciadas e sem cumprimento, porque é ela sozinha a coroa de todas as obras e o selo de que nossa obra está cumprida. Eis porque, por honra e glória da mesma obra
da redenção devia ter como ato primeiro a finalidade do reino da minha vontade. Depois disto, eu estava começando o meu giro na divina vontade e pondo-me no Éden terreno, onde Adão havia feito o primeiro ato de subtração de sua vontade à divina, dizia a meu doce Jesus: meu amor, quero aniquilar meu querer no teu, para que jamais tenha vida, para fazer que é em tudo, e para sempre tenha vida a tua, para reparar o primeiro ato que fez Adão, para voltar a dar toda aquela glória a teu supremo querer, como se Adão não se tivesse subtraído dele. Oh, como gostaria de voltar a dar-lhe a honra perdida por ele, porque fez sua vontade e sujeitou a tua. E este ato, tento fazê-lo por quantas vezes todas as criaturas têm feito a sua vontade, causa de todos seus males, e têm rejeitado a tua, princípio e fonte de todos os bens. Por isso eu te rogo que venha logo o reino do Fiat Supremo, a fim de que todos, desde Adão até todas as criaturas que fizeram sua vontade, recebam a honra, a glória perdida, e teu querer receba o triunfo, a glória e seu cumprimento. Agora, enquanto dizia isto, o meu sumo bem Jesus comoveu-se todo e abrandado, e fazendo-me presente a meu primeiro pai Adão, fez que ele me dissesse com uma ênfase de amor todo especial: minha bendita, filha bendita, finalmente meu Senhor Deus, depois de tantos séculos, fez sair à luz do dia aquela que devia pensar em voltar a dar-me a honra e a glória que perdi ao fazer infelizmente minha vontade. Como me sinto duplamente, como me sinto duplicada a minha felicidade. Até agora, ninguém pensou em voltar a dar-me esta honra que perdi. Por isso agradeço vivamente a Deus, que te fez sair à luz, e agradeço a ti, como filha, a mim muito amada, que tenhas tomado o empenho de voltar a dar a Deus a glória, como se jamais sua vontade tivesse sido ofendida por mim, e a mim a grande honra de que o reino do Fiat Supremo seja restabelecido no meio das gerações humanas. É justo que te ceda o lugar que a mim me tocava, como primeira criatura que saiu das mãos de nosso Criador. Depois disto, meu amável Jesus, me apertando a ele, me disse: minha filha, não só Adão, mas todo o céu esperam tuas ações em meu querer, a fim de que recebam a honra que lhe tirou seu querer humano. Tu deves saber que pus mais graça em ti que não pus em Adão, para fazer que meu querer te possuísse e como triunfo te dominasse, e o teu se sentisse honrado
de nunca ter vida e cedesse o posto à minha vontade. Não nele, não pus, nele não pus a minha humanidade como ajuda e força sua, e como cortejo da minha vontade, porque não a tinha então em ti, porque não a tinha. Então, em ti a pus para te fornecer todas as ajudas que se precisa para fazer com que a tua esteja em seu posto e a minha possa reinar. E junto comigo seguir teus giros no meu eterno querer, para estabelecer o seu reino. Eu, ao ouvir isto, como surpreendida, disse: Meu Jesus, o que dizes? Eu acho que você quer me tentar e zombar de mim. Será possível que você colocou mais graça em mim do que em Adão? E Jesus: Certo, certo, minha filha, devia fazer de modo que tua vontade fosse sustentada por uma por uma humanidade divina, para fazer que não vacilasse e estivesse firme em minha vontade. Por isso não te burlo, mas sim te digo, a fim de que me correspondas e sejas atenta. Nosso Senhor encontrava seu amor, Nosso Senhor concentrava seu amor ao homem em todas as coisas criadas por ele. Desabafo de amor ao criá-lo. E como o Fiat o fazia viver aos reflexos de seu Criador. Estava continuando meu giro em toda a criação para seguir cada ato da vontade suprema em cada uma das coisas criadas. E o meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim para me acompanhar em todo o espaço da abóbada dos céus, e conforme chegávamos a cada uma das coisas criadas, Jesus tinha sobressaltos de alegria e de amor, e depois, detendo-se, me disse: Filha minha, eu criei o céu e concentrei o meu amor para com o homem no céu. E para lhe dar maior deleite, o cobri de estrela. Eu não amei o céu, mas o homem no céu. E para ele o criei. Como foi forte e grande o meu amor ao estender sobre a cabeça do homem esta abóbada azul, adornada de estrelas fugidíssimas, como um pavilhão que nem reis, nem imperadores podem ter igual. Mas não me contentei em concentrar meu amor para com o homem no céu, que devia servir para puro deleite, mas sim, querendo me deleitar em amor com ele, quis criar o sol, concentrando para o homem tanto amor no sol. Eu amava o homem no sol, não ao sol, e por isso eu punha nele amor de necessidade, porque era necessário o sol para a terra, pois devia servir às plantas e ao bem-estar do homem. Amor de luz que devia iluminá-lo, amor de fogo que devia aquecê-lo, e em todos os efeitos que produz este astro, que são inumeráveis,
milagres contínuos que está na abóbada dos céus, e que desce com sua luz para o bem de todos. Tantas especialidades de amor concentrei no sol para o homem, por quantos bens e efeitos produz. Oh, se a criatura ao menos pusesse atenção a meu amor, pusesse atenção ao meu amor que leva o sol, como me sentiria feliz e correspondido pelo grande amor que coloquei neste meu relator divino e portador do meu amor, da minha luz. Se minha suprema vontade operava constituindo-se vida em cada coisa criada, para dar-se também por meio delas, como vida às gerações humanas. Meu amor, fazendo seu caminho, em meu eterno Fiat se concentrava no amá-lo, assim que em cada coisa criada, no vento, no mar, na pequena flor, no passarinho que canta, em tudo, eu concentrava meu amor, a fim de que todos lhe levassem amor, amor, mas para sentir, compreender e receber esta minha linguagem de amor, o homem devia amar-me. De outra maneira, toda a criação teria sido como muda para ele e sem vida. Agora, depois que criei tudo, formei a natureza do homem com as minhas próprias mãos criadoras. E conforme formava os ossos, estendia os nervos, formava o coração, assim concentrava o meu amor. E depois que o vesti de carne, formando-o como a mais bela estátua que nenhum outro artífice podia jamais fazer, olhei-o, amei-o tanto que, não podendo contê-lo, meu amor se derramou e, dando-lhe meu alento, lhe infundi a vida. Mas não estivemos contentes. A Trindade Sacrossanta, dando em excessos de amor, quis dotá-lo, dando-lhe inteligência, memória e vontade. E segundo sua capacidade de criatura, o enriquecemos com todas as partículas de nosso ser divino. Toda a divindade estava atenta a amar e a verter-se no homem. Desde o primeiro instante de sua vida, sentiu toda a força de nosso amor e, desde o fundo de seu coração, expressou com sua voz o amor a seu Criador. Oh, como nos sentimos felizes ao ouvir que nossa obra, a estátua feita por nós, falava, nos amava e com amor perfeito. Era o reflexo de nosso amor que saía dele. Este amor não tinha sido contaminado por sua vontade e por isso seu amor era perfeito, porque possuía a plenitude de amor do nosso amor. Até então, de todas as coisas criadas por nós, nada nos havia dito que nos amava. Assim que, ao ouvir que o homem nos amava, nossa alegria, nosso contentamento foi tão grande que, por cumprimento de nossa festa,
o constituímos rei de todo o universo, e como a mais bela joia de nossas mãos criadoras. Como era belo o homem nos primeiros tempos de sua criação. Era nosso reflexo, e estes reflexos lhe davam tantas belezas que, ao que arrebatava nosso amor e o tornava perfeito em todos os seus atos. Perfeita era a glória que dava a seu Criador, perfeita sua adoração, seu amor, suas obras. Sua voz era tão harmoniosa que ressoava em toda a criação, porque possuía a harmonia divina e daquele fiat que lhe tinha dado a vida. Tudo era ordem nele, porque nosso querer lhe levava à ordem de seu Criador. O, o tornava desculpa, o tornava feliz e o fazia crescer à nossa semelhança, segundo nossas palavras. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, cada ato seu feito na unidade da luz do Fiat Supremo era uma tinta de beleza divina que adquiria. Cada palavra sua era uma nota mais harmoniosa que tocava. Tudo era amor nele. Em tudo nos exaltava nossa glória, nossa potência e sabedoria infinita. E tudo, céu, sol e terra, que levavam às lágrimas, levavam às lágrimas. Felicidade e amor daquele que o criou. Se você pudesse formar uma estátua conforme gostasse mais, e depois de te verter todo você mesma nela, dando-lhe todos os humores vitais, e com o império de seu amor lhe dar a vida, quanto não a amaria? E quanto não quereria que te amasse? Qual não seria seu zelo de amor, de que tudo estivesse à sua disposição e que nem sequer um batimento toleraria que não fosse feito para você? Ah, você, na sua estátua, olharia para si mesma, e, portanto, em cada pequena coisa não feita para você, sentiria um rasgo feito a si mesma. Tal sou eu. Tudo o que a criatura não faz para mim são tantos rasgões que sinto. Muito mais que a terra que a sustenta é minha, o sol que a ilumina e esquenta é meu, a água que bebe, o alimento que toma é meu, tudo é meu. Vive às minhas custas e enquanto lhe dou tudo, ela, a minha beleza, a minha bela estátua, não é para mim. Qual não será, então, a minha dor, a afronta e a ofensa que esta estátua me faz? Pensa tu, minha filha. Agora, você deve saber que só minha vontade pode me devolver minha estátua bela como eu a fiz, porque ela é a conservadora de todas nossas obras e a portadora de todos os nossos reflexos, de modo que a alma vive de nossos reflexos, que, se ama, lhe fornece
a perfeição do amor, se age a perfeição das obras. Em suma, tudo o que faz, tudo é perfeito nela e esta perfeição lhe dá tantas tintas de várias belezas de apaixonar o artífice que a formou. Eis porque amo tanto que o Fiat Supremo seja conhecido e forme seu reino no meio das gerações humanas, para estabelecer a ordem entre Criador e criatura, para voltar a pôr em comum nossos bens com ela. E só nossa vontade tem este poder. Sem ela, não pode haver muito de bem, nem nossa estátua pode nos devolver bela como saiu de nossas mãos criadoras. O que faz o Fiat Supremo em cada coisa criada e as lições que dá às criaturas para vir a reinar no meio delas. Estava fazendo meu habitual giro em toda a criação para poder amar, glorificar, como ama e glorifica o próprio Fiat Divino em todas as coisas criadas. Mas enquanto fazia isto, pensava: meu doce Jesus me faz girar por toda a criação, como para alcançar sua vontade em todos os seus atos. Fazei-lhes companhia, dá-lhes um meu te amo, um obrigado e um te adoro, e pedir que logo venha seu reino. Mas eu não sei tudo o que faz este Fiat divino em cada coisa criada. Gostaria de saber para que um deles seja meu ato com o seu. Agora, enquanto eu pensava assim, meu sempre amável Jesus, toda bondade saiu de dentro de mim e me disse: é justo que a pequena filha de meu querer saiba o que faz aquele de onde veio sua origem. Tu deves saber que o meu Fiat eterno não só preenche toda a criação e é vida de cada coisa criada, mas tem espalhadas todas as nossas qualidades em tudo o que foi criado, porque a criação devia servir de paraíso terrestre à minha humanidade, porque a criação devia servir de paraíso terrestre à família humana e, portanto, devia ser o eco das bem-aventuranças e felicidades do céu. Se não tivesse contido as alegrias e os contentamentos da pátria celestial, como poderia formar a felicidade da pátria terrena? Muito mais que uma era a vontade, tanto a que beatificava o empírico, como a que devia fazer feliz a terra. Agora queres saber o que faz a minha vontade no céu? Naquele azul que se vê sempre firme e estendido sobre a cabeça de todos, e não há ponto em que não se veja o céu, de noite e de dia, está sempre no seu posto. Olhe, nossa vontade tem espalhada nossa eternidade, nossa firmeza, que jamais muda. Está sempre em seu equilíbrio perfeito, que por nenhuma circunstância jamais muda. E enquanto ama, glorifica nossa eternidade, nosso ser imutável. Faz feliz a terra e diz ao homem: olha, toma por modelo o céu,
que está sempre estendido sobre tua cabeça. Sê sempre firme no bem, como eu, como o sou eu, sempre estendida aqui para te proteger, a fim de que também tu, como segundo céu, que está povoado de estrelas, que a teu olho parecem tão unidas ao céu, que se pode dizer que as estrelas são filhas do céu. Assim também tu, se és firme no bem, o céu de tua alma será povoado de estrelas, como tantos pontos e filhas tuas. Então, ao fazer teu giro na criação, quando chegares ao céu, também tu, unida com a nossa vontade, ames e glorifiques a nossa eternidade. O nosso ser imutável, que jamais muda, e pede que Ele faça firmes as criaturas no bem, a fim de que sejam o reflexo do céu e gozem a felicidade que leva um bem contínuo e jamais interrompido. Depois, seguindo o teu giro no espaço da criação, chegarás ao Sol, astro do céu mais próximo da Terra, para levar às criaturas a fonte da felicidade terrena e as semelhanças das bem-aventuranças e gotas da felicidade da pátria celestial. Quer então saber o que faz minha vontade no sol? Glorifica nossa luz interminável, nossos gostos inumeráveis. Ama e glorifica a infinidade de nossas doçuras, as indescritíveis tintas de nossa beleza, de nossas belezas, e com o seu calor faz eco ao nosso imenso amor. Oh, como nos exalta o sol! Ama e glorifica nosso ser divino, e assim como nossa divindade revelada beatifica com atos sempre novos toda a pátria celestial, assim o sol, eco fiel de seu Criador, portador celeste da majestade suprema, velada por sua luz, na qual minha vontade domina e reina, leva à terra a felicidade terrena. Leva a sua luz e seu calor, leva a doçura e os gostos quase inumeráveis às plantas, às ervas, aos frutos, leva a cor e o perfume às flores e tantas variadas tintas de beleza que fazem feliz e embelezam toda a natureza. Ó, como o sol oferece oferece mais bem minha vontade no sol, por meio das plantas, dos frutos, das flores, às gerações humanas, a verdadeira felicidade terrena. E se não gozam plenamente, é porque se separaram daquela vontade que reina no sol. E a vontade humana, pondo-se contra a divina, destrói a felicidade. E minha vontade, velada na luz do sol, diz ao homem, desde a altura de sua esfera, enquanto ama e louva nossas qualidades divinas. Sê sempre luz como o sou eu, em tudo o que você faz, a fim de que a luz te converta tudo em calor.
e chegues a ser como uma só chama de amor para o teu Criador. Olha para mim, sendo eu sempre luz e calor, possuo a doçura, que é verdade, que a comunico às plantas, e das plantas a ti. Também tu, se fores sempre luz e calor, possuirás a doçura divina. Não terás mais fel e ira em teu ânimo. Possuirás os gostos e as várias tintas das belezas do Ser Supremo, e serás sol como eu. Muito mais que Deus te fez para ti, que Deus me fez para ti. E tu fostes feito para ele. Portanto, é justo que sejas mais sol do que eu. Vê, minha filha, quantas coisas tens que te fazer unida como minha vontade, unida com minha vontade nessa esfera do sol. Tens que louvar, amar e glorificar nossa luz, nosso amor, nossas infinitas doçuras, nossos gostos inumeráveis e nossa beleza incompreensível. E tens que conseguir às criaturas todas as qualidades divinas que contém o sol, a fim de que minha vontade, encontrando as qualidades divinas em meio a elas, venha a reinar desveladamente com seu pleno triunfo em meio às gerações humanas. E agora, minha filha, desçamos à parte baixa da terra. Ponhamo-nos no mar, onde estão acumuladas massas de água cristalina, de águas cristalinas, símbolo da pureza divina. Estas águas caminham sempre, não se detêm jamais. Não têm voz e murmuram, não têm vida e são fortes, de modo que formam tão altas suas ondas, que atropelam e fazem pedaços navios, nações e coisas. E depois que destruíram as coisas que investiram, descem pacíficas em sua praia, como se nada tivessem feito, continuando seu habitual murmúrio. Oh, como a minha vontade no mar louva, ama e glorifica a nossa força, o nosso movimento eterno que jamais se detém. E se a nossa justiça forma as suas justas ondas, flagrantes para destruir cidades e nações, como o mar Pacífico depois da tempestade, nossa paz jamais é perturbada, e minha vontade velada pelas águas do mar diz ao homem: sê puro como estas águas cristalinas. Se queres ser puro, caminha sempre para o céu. De outra maneira, te corromperias, como se corromperiam estas águas tão puras, se não caminhassem sempre. O murmúrio de tua oração seja contínuo, se queres ser forte e potente a meu lado, se queres lançar por terra os mais fortes inimigos, e a tua vontade rebelde, que me impede de revelar-me e sair deste mar para vir reinar em ti, e estender em ti o mar pacífico da minha graça. Será possível que queiras estar debaixo deste mar que tanto me glorifica? Também tu louva, ama e glorifica nossa pureza, nossa potência, nossa potência, força e justiça, unida com minha vontade,
que te espera no mar como a filha sua. Nosso movimento eterno para as criaturas, para fazer-lhes o bem, o murmúrio contínuo do nosso amor por meio das nossas coisas criadas, que, enquanto murmura amor, quer a correspondência contínua do murmúrio do amor contínuo das criaturas, e pede a minha vontade que lhes dê as qualidades divinas que exercita no mar, a fim de que venha a reinar no meio daqueles que a têm rejeitada e em toda a criação. Por isso, se queres saber o que faz minha vontade em toda a criação, gira nela, e meu Fiat encontrando a sua filha em todas as coisas criadas, se revelará e te dirá o que faz para a divina majestade e a chamada e as lições que quer dar às criaturas. Às criaturas. Ocultamento dos próprios atos nos atos da celestial mamãe e como a suprem. A redenção servirá não mais como alimento aos doentes, mas como alimento aos sãos. Continuava meu viver no Fiat divino, e enquanto fazia meus atos nele, absorvia luz, a qual, formando reflexos, saíam outros tantos fios de luz, que formavam uma rede de luz que se estendia sobre a terra para tomar as criaturas. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, cada vez que gira em meu querer, tanto mais luz toma para formar a rede e para capturar as criaturas. E você sabe qual é esta rede? São os meus conhecimentos. Por mais verdades que eu te manifeste sobre o Fiat eterno, tanto mais disponho e expande a rede para capturar as almas que devem viver em meu reino. E isso dispõe o Senhor a dá-las. Quando gira em nossa vontade, seus atos em virtude dela se tornam luz e se ampliam tanto que tocam a divindade e atraem outras luzes de verdades em meio às criaturas. Depois, enquanto continuava meu giro em tudo que foi feito no querer supremo, cheguei a tudo que tinha feito minha Mãe Celestial nele e lhe dizia: Soberana Senhora, venho esconder meu pequeno amor no grande mar de teu amor, de seu amor, minha adoração a Deus no imenso oceano da sua adoração. Meus agradecimentos os escondo no mar dos seus, minhas súplicas, meus suspiros, minhas lágrimas e penas, as escondo no mar das suas, a fim de que o meu e o teu mar de amor sejam um só, a minha adoração e a tua sejam uma só, os meus agradecimentos adquiram a grandeza dos teus limites. As minhas súplicas, lágrimas e penas se tornem um só mar com o teu, a fim de que também eu,
tenha os meus mares de amor, de adoração, etc., a fim de que, assim como Tua Alteza Soberana conseguiu com estes ao suspirar do Redentor, assim também eu me apresento com todos estes mares diante da majestade divina para pedir-lhe, para rogar-lhe insistentemente o reino do Fiat Supremo. Mãe, rainha minha, devo servir-me de tua mesma via, de teus mesmos mares de amor e de agradecimento, para vencê-lo e fazê-lo ceder este reino sobre a terra, como o venceu tu, para fazer descer o Verbo eterno. Tu não queres ajudar a tua pequena filha, dando-me os teus mares, para que possa obter que em breve venha o reino do Fiat Supremo sobre a terra? Agora, enquanto isso fazia e dizia, pensava em mim. Minha Mãe Celestial não se ocupou, nem teve tanto interesse no reino do Filho Supremo, que logo viesse a reinar na terra. Teve interesse do suspirado Redentor e o obteve, e do Fiat Divino, que era mais necessário e que devia pôr a perfeita ordem entre Criador e criatura, não se ocupou, enquanto sabia a ela, enquanto cabia a ela, como rainha e mãe, pôr em paz a vontade humana e a divina, a fim de que reinasse com seu pleno triunfo. Enquanto estava nisto, o meu sempre amável Jesus saiu de dentro de mim e disse-me todo bondade: minha filha, a missão de minha inseparável mãe era o suspirado Redentor e a cumpriu perfeitamente. Mas você deve saber que tudo o que fizemos, tanto eu como ela, a substância, a fonte, a causa primária, era o reino de minha vontade. Mas como para que viesse este reino, era necessário primeiro a redenção, enquanto em nossos atos para dentro estava o reino do Fiat, para fora, fora deles, estávamos todos atentos e ocupados no reino da redenção. Em troca, sua missão é exclusivamente para o reino do supremo querer. E tudo o que fizemos, a soberana rainha e eu, está à sua disposição para te ajudar, para te substituir, para te dar acesso junto à divina majestade, para implorar e pedir incessantemente que venha o reino do eterno Fiat. Tu, para receber o bem do Supremo Redentor, deverias ter feito a tua parte. Mas, não estando tu naquele tempo, minha mãe te supriu. Agora tu deves supri-la em sua parte para o reino de meu querer. Assim, a mãe supriu a filha e a filha supre a mãe, muito mais do que a rainha do céu. Foi a primeira filha da minha vontade e como sempre viveu nos nossos confins, formou-se seus mares de amor, de graças, de adoração e de luz. Agora, sendo você a segunda filha de meu querer, o que é seu é teu, porque
Sua mãe te tem como seu parto e goza de que sua filha esteja em seus mesmos mares para fazê-los implorar o tão suspirado reino do Fiat Divino sobre a terra. Assim, veja como sua mãe tão amplamente te supre, dando-te tudo o que é seu, mas bem se sente honrada de que seus imensos mares te sirvam para te fazer conseguir um reino tão santo. Depois disto, eu estava seguindo no querer divino o que Jesus fez na redenção. E meu doce Jesus, retornando, acrescentou: Minha filha, minha redenção veio como remédio ao homem, e por isso serve como remédio, como medicamento, como alimento aos enfermos, aos cegos, aos mudos, a todas as espécies de enfermidades. E como estão doentes, não tomam gosto, nem recebem toda a força que contém todos os remédios que vim trazer para o seu bem. O sacramento eucarístico, que eu deixei como alimento para lhes dar perfeita saúde, muitos o comem, e se veem sempre doentes. Pobre alimento de minha própria vida, escondida sobre os véus dos acidentes, do pão, quantos paladares corruptos, quantos estômagos indigestos, que lhes impede sentir o gosto de meu alimento. Não digerem toda a força de minha vida sacramental e por isso ficam doentes. E como são membros com febre no mal, tomam-no sem apetite. Por isso suspiro tanto que venha o reino do Fiat Supremo, porque então tudo o que eu fiz quando vinha à terra servirá como alimento àqueles que gozarão perfeita saúde. Qual não é a diferença entre um doente que toma o mesmo alimento e outra pessoa que goza de perfeita saúde? O enfermo o toma sem apetite, sem gosto. Ele serve para se manter e para não morrer. O são o toma com apetite e, como o prova, toma demais e se conserva forte e são. Então, qual não será a minha alegria em ver que o reino do meu querer, tudo, em ver que no reino do meu querer, tudo o que eu fiz servirá, não mais como alimento aos enfermos, mas como alimento aos filhos do meu reino, que, que estarão todos cheios de vigor e de perfeita saúde. Em vez de possuir a minha vontade, possuirão a minha vida permanente neles mesmos, como a possuem os bem-aventurados no céu, de modo que a minha vontade será o véu que a esconderá a minha vida neles. E assim como os bem-aventurados, enquanto me possuem dentro deles como vida própria, porque a verdadeira felicidade tem princípio no interior da alma, por isso a felicidade que recebem continuamente da divindade dá a mão, o beijo, a felicidade que possuem dentro e por isso são plenamente felizes. Assim, a alma que possui minha vontade terá minha vida perene nela, que lhe servirá de alimento contínuo, não uma vez por dia, como o alimento da vida, da minha vida sacramental, porque a minha vontade fará mais alívio. Não se
contentará em dar-se uma vez por dia, mas se dará continuamente, porque sabe que tem paladares puros e estômagos fortes para saborear e digerir em cada momento a força, a luz, a vida divina e os sacramentos de minha vida sacramental servirão como alimento, como deleite, como nova felicidade à vida do Fiat Supremo que possuirão. O reino de meu querer será o verdadeiro eco da pátria celestial, que enquanto os bem-aventurados possuem como vida própria a seu Deus, recebem-no também de fora deles mesmos, assim que dentro e fora deles vida divina possuem e vida divina recebem. Qual não será a minha felicidade ao dar-me sacramentado aos filhos do meu Fiat eterno e encontrar neles a minha própria vida? Então se terá o fruto completo da minha vida sacramental, e ao consumir-se as espécies, não terei mais a dor de deixar meus filhos sem o alimento da minha vida contínua, porque minha vontade, mais que acidentes sacramentais, manterá sua vida divina sempre com sua plena posse. No reino de meu querer não haverá nem alimento, nem comunhão interrompida, mas sim perenes. E tudo o que eu fiz na redenção lhes servirá não mais de remédio, mas sim de deleite, de alegria, de felicidade e de beleza sempre crescente. Assim que o triunfo do Fiat Supremo dará o fruto completo ao reino da redenção. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós.